Jus no Fim do Túnel, podcast da Fundação Arcadas. Quinzenalmente, especialistas debatem dilemas e perplexidades da realidade brasileira à luz do Estado de Direito e do devido processo legal. Olá, muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais um episódio do podcast Jus do Fim do Túnel, da Fundação Arcadas, que hoje se dedica ao tema dos conflitos e das soluções dos conflitos no âmbito empresarial. Nós temos a alegria de contar hoje com 4 ilustres especialistas, colegas experientes nessa área. Começo com as nossas convidadas, a professora doutora Eleonora Coelho, que é advogada, árbitra, é presidente da Câmara de Arbitragem e Mediação da Câmara Brasil-Canadá, enfim, larga experiência e muito obrigado, Eleonora, por nos acompanhar aqui nesse episódio do podcast hoje. Da mesma forma, agradeço a professora Daniela Gabay, que é advogada, que tem intensa atuação no âmbito da mediação, da arbitragem, é professora da Getúlio Vargas. Daniela, muito obrigado pela sua presença. Da mesma forma, Fábio Peixinho, que é advogado, é atuante na área de arbitragem, é doutor pela Faculdade de Direito do Largo de São Francisco. E, finalmente, não menos importante, Dr. Ricardo Apriliano, que também é advogado, também é doutor pela USP, também tem larga atuação, quer no campo da mediação e da arbitragem. Como vocês podem perceber, estamos aqui com 4 profissionais muito experientes e que vêm aqui para nos indicar onde está a luz, se é que há luz no fim desse túnel, se é que é um túnel e não um poço, e que, portanto, as soluções são factíveis. Antes de passar a palavra aos nossos convidados, fazendo a primeira indagação, eu chamo a atenção para o fato de que nós estamos no contexto da pandemia há, digamos, cerca de 8 meses. E quando a pandemia veio, um dos seus efeitos foi provocar uma grande incerteza sobre como ficariam os conflitos em matéria, de um modo geral, e em particular em matéria empresarial, e como eles seriam resolvidos. Temia-se, como de fato ainda talvez se tema, uma explosão de litigiosidade em função de quebra de contrato, em função de revisão de contrato, em função de uma série de circunstâncias, e todos nós, então, tememos por um colapso do Poder Judiciário e também por eventuais consequências na arbitragem, nas outras formas de solução de conflitos. E naquela época, eu cheguei a pensar, e sei que outros colegas pensaram também, que talvez fosse uma boa oportunidade para a gente aprender, um tanto quanto pela dor, mas aprender que talvez as soluções de conflitos passem, sim, por soluções adjudicadas, mas não exclusivamente por soluções adjudicadas. Então, nesse contexto, em que o problema já existia, mas talvez ele tenha se tornado um pouco mais agudo, eu começo perguntando para o Fábio. Você avalia, Fábio, que as empresas brasileiras, de um modo geral, estão preparadas para resolver os seus conflitos, tanto por forma consensual, quanto por forma contenciosa, adjudicada? Fábio, mais uma vez, obrigado pela tua presença. Eu que agradeço, professor Flávio, em nome de quem cumprimento a Fundação Arcadas por esse podcast, que já está se tornando mais uma das grandes modas para nós ouvirmos. Cumprimento também as minhas colegas, o meu colega Ricardo, a Eleonora, a Daniela. E para responder essa sua pergunta, Flávio, eu acho que, primeiro de tudo, acho que você tocou um ponto muito importante, que é como que a gente tem que olhar para isso no meio da pandemia. E o primeiro olhar que eu acho que precisamos ter é deixar claro que nós vamos tratar aqui hoje um pouco dos conflitos que nós chamamos propriamente ditos empresariais. Não vamos falar tanto de natureza trabalhista, consumerista, ou até do poder público. Eu acho que a ideia aqui hoje é tratar daquelas demandas empresariais que até agora na pandemia a gente teve a felicidade de ver o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo tentando defini-las.
porque justamente antevendo essa sua preocupação, muito bem colocada, Flávio, de que poderia ter um risco de uma explosão de demandas na área empresarial, lançou-se aquele projeto piloto de conciliação e mediação pré-processuais de iniciativa da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de São Paulo, e naquele provimento que foi lançada essa iniciativa, há uma definição muito interessante de que as disputas que são foco hoje dessa preocupação da Justiça de São Paulo são as disputas envolvendo empresários e sociedade empresárias, como o Código Civil define, e demais agentes econômicos, desde que envolvidos em negócios jurídicos relacionados à produção e circulação de bens e serviços. Então, aqui claramente se fez um corte numa preocupação bastante legítima do Tribunal de Justiça de identificar um tipo de disputa que requer uma atenção especial. E aqui é o primeiro ponto que eu acho que a ideia de tratar de meios consensuais faz a diferença, porque esses são os tipos de conflito que, se não fosse por essa busca por meios consensuais, claramente são conflitos que tenderiam a tornar, pelo menos a Justiça de São Paulo, muito mais difícil de acesso por essas empresas. Já claramente visto que já há uma demanda muito grande aqui, com a pandemia, a opção pelo meio contencioso poderia ser complicada. E o projeto piloto, que oferece como caráter alternativo e, claro, facultativo, o meio consensual da mediação, da conciliação, ele vem em boa hora, mas ele já é uma indicação de que precisou um novo esforço, uma nova sinalização do judiciário para que as partes percebessem o quão importante é o meio consensual. Nós já tivemos aí que ver nos últimos 5 anos a iniciativa do Código de Processo Civil de buscar a audiência de mediação inicial não se tornar uma realidade. E eu acho que agora a gente chegou num ponto em que, por conta da pandemia, houve essa necessidade de mais uma nova indicação clara da Justiça de que ela não suporta, talvez, tudo que pode vir de contenciosos dessa pandemia. Então, esse já é talvez um primeiro, já encaminhando aí um pouco a resposta à sua pergunta, que é talvez as empresas precisassem receber essa indicação clara do judiciário para que elas se valessem mais dos processos dos meios consensuais, que talvez hoje ainda sejam em menor quantidade do que nós vemos nos processos dos meios contenciosos. E a razão disso, e aí acho que talvez a parte interessante de responder essa pergunta, é saber, será que a escolha dos meios contenciosos é porque eles são menos efetivos? Ou será que eles têm alguma outra razão para não serem tão bem sucedidos quanto os outros? E, ao meu ver, não. Eu acho que cada vez mais a cultura brasileira vai se acostumando com a ideia de que realmente os meios consensuais oferecem soluções que só eles podem proporcionar e para disputas empresariais às vezes são essenciais. Basta ver, por exemplo, um relacionamento de um fornecedor ou um relacionamento de um cliente em que se busca manter uma relação duradoura. Mediação certamente ela tem vantagens que o litígio no judiciário não vai conseguir proporcionar de forma alguma. A questão passa a ser mesmo mais cultural, ao meu ver. Eu acho que nós temos uma cultura em torno da mediação que ainda é muito recente. As empresas estão aos poucos se conscientizando dos benefícios de escolher esse meio, mas é uma conscientização que, por exemplo, no meio de uma pandemia, passa pela questão do aspecto econômico. Será que é melhor, do ponto de vista de uma análise econômica, suportar os custos de uma mediação? Ou será que os benefícios que eu tenho com a mediação são razoáveis nesse cenário de uma crise econômica? Então, eu acho que cada vez a gente tem um momento muito adequado para pensar de novo sobre os benefícios dos meios consensuais, normalmente menos custosos, menos demorados, mas que representam algum comprometimento no resultado final. Evidentemente, alguma parte vai ter que aceitar sair com menos do que ela esperava. Há um ditado aí que as duas partes têm que sair, tanto quanto possível, igualmente insatisfeitas de um resultado desse. O fato é que, comparando com a história dos meios contenciosos, a gente percebe que é um caminho longo para se chegar a essa aceitação. Um dado que foi muito interessante, em 2017, nós tivemos aquela Global Pound Conference aqui no Brasil, que foi um evento
muito interessante de tentar ouvir as pessoas, como elas veem esses meios consensuais. E aqui a gente percebeu, isso eu falo há 3 anos atrás, que havia uma grande diferença de visão sobre qual a importância dos meios consensuais, seja para escolher o meio em si, seja para escolher qual era o profissional mais habilitado a conduzi-lo, a realizá-lo. E aqui eu trago um dado que foi muito interessante, e acho para mim um dos mais impressionantes, que 63% dos participantes daquela pesquisa falaram que o maior obstáculo para encontrar uma solução adequada para a disputa comercial é o conhecimento insuficiente das opções disponíveis para a resolução de disputas. Quer dizer, nós estamos aqui em 2017, tendo que se deparar com a dura realidade que talvez o mercado não esteja suficientemente consciente das opções que tem disponíveis. E aqui acho que talvez seja um dos motivos pelos quais a gente vê a mediação ainda numa fase inicial, buscando o seu espaço de uma forma legítima, e que eu acho que ainda a gente não vê um movimento integrado num só sentido, mas ela já vem com passos fortes em busca do seu espaço. E para encerrar aqui, Flávio, aí passar também a palavra para os meus colegas, um pouco da minha experiência pessoal. Eu tenho percebido, e estou envolvido agora em alguns processos de mediação aqui durante a pandemia, e foi interessante perceber que empresas multinacionais talvez fossem as que estavam mais preparadas para encarar essa realidade. Talvez porque os seus corpos jurídicos internos e externos estivessem mais acostumados com esse tipo de solução, mas eu percebi um uso mais frequente por eles desse mecanismo para resolver disputa empresarial. Antes disso, eu já via algumas disputas, por exemplo, entre sócios de empresas familiares, que aí tem um vínculo mais próximo, buscando encontrar uma solução consensual. Mas fora essas situações que eu estou lhe transmitindo agora, a minha percepção é que os meios contenciosos ainda costumam prevalecer, mas eu, óbvio, quero muito ouvir o que as minhas colegas têm a dizer, porque acho que, como eu disse, é um movimento que não é integrado, ele tem frentes diferentes. Muito obrigado, Fábio. E é interessante, né? Claro, vamos agora ouvir a opinião da Eleonora e depois da Daniela. A pandemia, ela traz, enfim, perspectivas ambíguas, né? De um lado, nós sabemos que o mundo não vai ser mais o mesmo. Então, teoricamente, nós teríamos mesmo um momento propício para a ruptura de uma cultura, né? Por outro lado, é difícil mudar quando nós estamos em plena crise econômica, né? Que, de certa forma, nos tira um pouco de liberdade. O ideal seria que nós caminhássemos para soluções consensuais num clima um pouco menos hostil. Isso para não falar das dificuldades de ordem tecnológica, né? Que o isolamento acaba dificultando, de certa forma, porque também, culturalmente, nós estávamos acostumados a resolver as coisas de outra forma, né? Então, o desafio é dobrado. É isso que você pensa, Leonora? Como é que você vê, qual é a tua experiência nesse tempo de pandemia, ou de um modo geral, em relação a esse tema? E, mais uma vez, muito obrigado pela tua presença. Muito obrigada, Flávio, pelo convite. É uma grande satisfação estar aqui participando desse podcast das Arcadas, com o Fábio, com Daniela, com o Ricardo. E eu acho que essa questão dos ADRs é extremamente importante, é algo que já vem sendo debatido, que já vem sendo utilizado. Nós sabemos que o nosso país é extremamente litigioso, temos a cultura do litígio instaurada, o número de processos judiciais está aí para não nos desmentir, 100 milhões de processos, né? Mas o que a gente vê é o aumento dessa busca pelos ADRs, e a gente constata isso, por exemplo, eu tenho a honra de ser presidente do CANSA-CBC, pelo aumento do número de mediações, o aumento pela procura à mediação. E isso não vem só agora da pandemia, sim, na pandemia aumentou, mas antes já vinha aumentando esse número. Então, assim, de 2018 para 2019, nós dobramos o número de mediações, de 2019 para 2020 já houve um aumento de 40%, desse número de mediações. Então, isso representa essa busca. O que eu vejo também que reflete esse aumento de procura é o número de webinars, de debates sobre o tema, né? No próprio CANSA-CBC nós tivemos inúmeros, imagino que vocês também tenham participado, vivenciado essa busca. Então, aí, me atendo à pergunta propriamente dita, se as empresas estão preparadas. Se elas não estão, elas estão buscando se preparar. A gente vê uma busca crescente pela formação em ADRs, em
mediação, especialmente. Eu sou procurada com muita frequência para informar sobre a existência de cursos de mediação ou de outros ADRs. Então, o que a gente vê é que as empresas já vinham, como bem disse o Fábio, é algo que já vinha acontecendo, mas isso foi acelerado pela pandemia, até porque é isso que você falou, né, Flávia? Acho que há uma grande insegurança jurídica, não há normas específicas aplicáveis. A gente tem ouvido muito isso dos civilistas, né? Que não há uma solução exata para os casos que acontecem, vai ter que ser uma solução caso a caso. E os ADRs, eles vêm, a meu ver, como algo, Fábio, assim, tudo bem, eu acho que é importante as partes não saírem plenamente satisfeitas, mas eu acho que eu vejo os ADRs como algo que soluciona a disputa, que é maior do que o litígio, né? Então, isso é que é interessante, e isso dá uma segurança jurídica, porque muitas vezes a arbitragem ou o próprio Poder Judiciário resolve aquele litígio, mas a disputa, ela fica ali latente e vão surgindo novos litígios, né? Outros números que refletem esse aumento dessa procura, né, é o número de acordos que têm sido alcançados, e certamente as partes se valem de algum desses métodos para chegar nesse acordo, né, mesmo que seja a própria negociação. No Câncer-CBC, de 101 casos que foram encerrados no ano passado, 9 foram encerrados por acordos. Nós estamos falando aí de uma média de 10%. Houve várias desistências também, né, que também podem ter sido acordos, e as partes simplesmente acordaram que seria por meio de desistência. No Poder Judiciário, o CNJ nos dá um número de 12,5% no ano passado de acordos. Então, esses números, a meu ver, refletem esse aumento e essa procura pelos ADRs, o que eu acho extremamente salutar, porque eu costumo dizer, né, que quando a gente sai da faculdade de Direito achando que a única forma de solução de controvérsia é o modo contencioso, é como um médico que sai da faculdade de medicina achando que a solução para todos os males é a cirurgia. Então, a gente precisa conhecer e estudar e ter uma cultura dos ADRs em nosso país. E eu aproveito, Leonora e colegas, se me permitem, já que aqui é a Fundação Arcadas, né, concordando plenamente com o que foi dito, acho que o problema de cultura, né, de mentalidade, de certa forma, ele deve começar na formação jurídica, né? Não é possível que as pessoas, tenham algum tipo de distorção depois de serem bem formadas, alguma má formação está no próprio ensino jurídico, e nós, no Departamento de Processo, nós introduzimos uma disciplina optativa para o primeiro ano, para o segundo semestre do primeiro ano, e o nome dela é Introdução ao Estudo dos Meios de Solução de Conflitos. Então, na verdade, para desvincular a ideia de processo de solução adjudicada, né? Então, a tentativa de, aproveitando aquela grande intuição que o aluno de primeiro ano tem, a cabeça limpa que ele apresenta, tentando mostrar a ele que, bom, primeiro precisamos entender a doença, fazer o diagnóstico e depois lembrar que tem várias soluções, né, adequadas, ou algumas soluções adequadas para aquele tipo de doença. Então, e nem sempre é a solução para pegar a tua imagem cirúrgica, né? É possível tratar uma doença, mas primeiro é preciso entendê-la, para depois saber qual é, eventualmente até cirúrgico o tratamento, né? Ou seja, às vezes, eventualmente é contencioso. Daniela, qual é a tua visão a esse respeito, a partir da tua experiência? Eu gostaria de te ouvir particularmente em relação a esses tópicos, e talvez, enfim, introduzir um segundo tópico, fique absolutamente à vontade. Você acha que o marco legal da mediação entre nós, ele foi apto a gerar mudanças na estratégia das empresas para resolver litígios, isso antes da pandemia? O que a pandemia teria trazido de diferente? Em caso positivo, você detecta mudanças sucedidas? Mais uma vez, obrigado pela tua presença. Obrigada, Flávia, um prazer estar aqui com vocês também, queria parabenizar também pelo podcast, é um prazer estar com os meus colegas aqui. Primeiro, quero concordar totalmente com o que o Fábio e a Leonora colocaram, e com você também, né, colocou sobre essas múltiplas portas, né, de acesso à justiça, essa perspectiva qualitativa de busca por critérios para uma escolha adequada, né, essa análise do conflito. Acho que o advogado tem um papel relevantíssimo nessa escolha junto ao cliente, desde o momento da elaboração do contrato.
E também concordar com esse contexto da pandemia, principalmente com as expectativas em relação aos métodos consensuais, né? Acho que é muito comum a gente ouvir em relação aos métodos consensuais que o conflito muitas vezes é uma oportunidade de melhorar a relação, de repensar a relação, soluções criativas também para determinadas disputas e até muitas vezes de renegociar os contratos, né? Que é algo que se tem falado muito no ambiente da pandemia. De forma que a gente precisa pensar na situação da crise e do pós-crise. Eu acho que os métodos consensuais, como são muito pautados na autonomia da vontade, e as partes, melhor do que ninguém, conhecem as bases do contrato que firmaram, esses métodos devem crescer bastante. A gente vai ser desafiado a pensar várias medidas para essa solução mais adequada das disputas. Nesse contexto de crise econômica, né, onde os índices de inadimplência aumentam, as relações em geral se tensionam e se desequilibram. Em relação ao marco legal, que é de 2015, né, da mediação, primeiro, acho interessante, né, o questionamento de que o marco legal pode ter um impacto para prevenir e resolver, porque eu acho que os métodos consensuais atuam nessas duas frentes, né, como métodos autocompositivos, em que as próprias partes resolvem a disputa, né? Acho que aqui já se colocou um pouco dessa definição, da existência de um terceiro que não decide, mas facilita a comunicação entre as partes, aplicando técnicas, estruturando uma negociação ritmada, com agenda, enfim, com técnicas adequadas ali para o encaminhamento de um eventual acordo. Em 2018, eu fiz um levantamento de mediações nas principais câmaras brasileiras, e os dados foram bastante interessantes, né? A média de duração é de 2 a 3 meses, a maior parte das mediações resulta em acordo, o custo realmente é um custo muito baixo. Mas, especificamente sobre a pergunta, né, mais do que sobre as vantagens, houve impacto? Essa lei de 2015, nós temos 2 marcos, né? O Código de Processo Civil, que foca mais na mediação judicial, e a lei de mediação, que também é de 2015, a 13.140, essa foca mais na mediação extrajudicial. Impactos no que diz respeito à maior experimentação desse método, em relação a uma segurança, né, por conhecer as garantias desse método, entender que o acordo vincula as partes. Acho que tudo isso, quando a lei surge, ela tem um efeito pedagógico, ali, um efeito didático relevante. Mas, por outro lado, eu concordo com também os meus colegas colocaram que não é a lei que muda a cultura. Né? Existe uma cultura corporativa em relação à forma de solução de disputas, muito impactada também pelo papel extremamente relevante na advocacia, que é o motor dessa mudança. Então, acho que a lei é importante, mas ela não é a base dessa alteração da cultura. E, especialmente nos métodos privados e consensuais, às vezes, na perspectiva regulatória, menos é mais. Então, é interessante que a lei não ocupe todos os espaços, porque essa autonomia precisa ser preservada. E, de fato, foi o que aconteceu com a nossa lei de mediação de 2015. Mas há algumas mudanças bem-sucedidas, né? Mais experimentação, como eu falei, mais segurança, inclusive até para a participação da administração pública em mediações. Tá ótimo. Eu estava aqui, enquanto vocês falavam, estava aqui pensando, né? De fato, um dos marcos legais, o Código de Processo Civil, mas não sei qual é a opinião de vocês, mas apesar de todas as boas intenções do Código, essa tentativa, a introdução de mecanismos, a ênfase para mecanismos de solução não adjudicada, ela já veio um pouco distorcida, talvez tenha vindo distorcida exatamente por uma cultura repetida de soluções adjudicadas, né? Porque essa inserção da audiência, do jeito que ela foi posta, repito, não obstante todas as boas intenções, ela já talvez estivesse fadada mesmo ao insucesso. Né? Porque, na verdade, a mediação, não há o ambiente adequado naquela audiência, obviamente que não há. Né? O juiz nem pode participar. E mesmo do ponto de vista de conciliação, quer dizer, gostaria de ouvi-los, por favor, é apenas a minha visão, cada vez mais é preciso separar os ambientes a lei faz isso, enfim, os ambientes de soluções adjudicadas dos ambientes de soluções não adjudicadas. Né? Imaginar que nós estejamos anos atrás, em que o juiz que vai julgar ao mesmo tempo é aquele que se empenha seriamente na conciliação, é algo fora da realidade, porque a tendência das partes é assumirem uma posição defensiva
enfim, não contribuírem para a solução consensual com o receio de que aquele que vai julgar acabe, como no uso de uma prova ilícita, se valendo daquilo que foi dito em confiança para a obtenção de uma solução consensual. Vale dizer, o ambiente da solução adjudicada é um ambiente diferente da solução consensual. A técnica da solução consensual é diferente da técnica da solução adjudicada. E, aparentemente, nós ainda não temos isso muito claro, talvez, na nossa cabeça, e daí, talvez, porque, tirando o problema de agenda dos juízes aqui em São Paulo, por exemplo, a gente não tem um caso, ou pouquíssimos casos de audiência designada, o que é ruim, né? Porque acaba desprestigiando o Instituto, né? Quer dizer, no fim, é uma distorção que desprestigia o Instituto, como se o Instituto não fosse bom, né? Vou fazer uma pergunta aqui, então, agora para Eleonora. Eleonora, você acha que a arbitragem assumiu uma posição de protagonismo como mecanismo de solução de conflitos empresariais? Eu sei que você já falou um pouquinho sobre isso na tua primeira fala, mas você acha que, digamos, a arbitragem nunca foi vista, pelo menos no meu modo de ver, nunca corretamente foi vista como uma forma de desafogar o poder judiciário. Não era para isso não é para isso que a arbitragem existe. A arbitragem está vocacionada para, digamos, para um outro mercado, tem um outro foco. Mas, ao mesmo tempo, você, além de tudo, você já mencionou números de aumento, mas qual é a tua perspectiva, a tua visão, a tua perspectiva da arbitragem nesse contexto? Então, Flávio, a arbitragem, ela sim, a meu ver, ela alcançou um lugar de protagonismo na solução das disputas empresariais. Os números mostram isso. Existe uma pesquisa da professora Selma Lemes, eu acho que a última versão dessa pesquisa dela é de 2018, em que ela mostra que as disputas envolvidas na arbitragem são da monta de 80 bilhões. Então, apesar de nós estarmos falando de um número não muito expressivo de casos comparado com o judiciário, os valores envolvidos são expressivos e relevantes, né? Existe também uma pesquisa da Queen Mary e do White Case, de 2018 também, que apontam que 97% das pessoas que responderam aquelas perguntas consideram a arbitragem como modo adequado para a solução de disputas empresariais, né? Então, isso reflete que o mercado em geral, e daí vários players foram entrevistados, escolhem a arbitragem como esse método. E por quê, né? Por que a arbitragem alcançou esse protagonismo? Quais são as características desse instituto que fizeram com que ela fosse esse modo, como a gente disse, não é que é melhor ou pior, né? Mas ele é adequado para esse tipo de disputa complexa. Então, de fato, ela é mais célere. Então, se você, comparado com o Poder Judiciário brasileiro, né, fazendo essa comparação, por óbvio, no câncer CBC, a média da duração de um procedimento arbitral é de 16 meses, o que, tendo em vista a complexidade de várias disputas, é um tempo extremamente razoável, né? Ela tem um corpo de profissionais que tem especialização num determinado tema para julgar aquela matéria, o que gera segurança jurídica para as partes, né? Muitas vezes os juízes são especializados em temas outros que não aqueles que eles são. Nós sabemos que aqui em São Paulo nós temos o privilégio de ter uma varas empresariais extremamente bem formadas, com juízes competentes que conhecem muito bem a matéria que estão julgando, mas essa não é a realidade em geral. Poucos estados do Brasil possuem essas varas, né? Eu acho que uma outra característica da arbitragem que faz com que ela seja uma vantagem escolhida, isso quem cita até é o Eduardo Parente, que ele traz como uma vantagem contemporânea da arbitragem, é o fato dos árbitros terem um respeito maior aos contratos, ao que foi contratado, e um menor intervencionismo do que o Poder Judiciário. Existem números que comprovem isso, Flávio, sinceramente, eu nunca vi nenhuma pesquisa que diga isso. Acho que paira sempre aí uma dúvida de se na arbitragem há a aplicação correta do direito, ou se tem o divide o bebê, né, uma decisão salomônica, etc. Mas o que eu posso dizer é que, na minha experiência atuando em arbitragens, eu vejo que os árbitros são muito preocupados numa aplicação rigorosa do direito
e do contrato, né? E isso gera uma segurança jurídica para aqueles partícipes que escolheram esse instituto, né? Então, no fundo, a arbitragem, por todas essas características, ela acaba integrando a própria equação econômica financeira do contrato. Ela não é um mero modo de solução de controvérsia, né? Pelo tempo, pela forma com que ela resolve essa disputa, ela barateia aquela transação econômica, né? É óbvio que nós sabemos que existem pontos a serem aprimorados da arbitragem, né, como, por exemplo, a questão dos custos, se bem que eu também tenho na mente que há muito mito sobre que a arbitragem é muito mais cara do que o Poder Judiciário, especialmente quando a gente leva em consideração a questão dos honorários de sucumbência, por exemplo, que no Poder Judiciário nós estamos falando aí de sucumbência de 10% a 20% do valor envolvido, e numa causa de dezenas de milhões ou de centenas de milhões, isso representa muito, é um risco muito grande para as partes, portanto, o custo ou o risco da arbitragem acaba sendo menor, né? Mas tudo bem, vamos aqui fazer uma análise crítica do Instituto. Poderíamos melhorar a questão dos custos? Sim, poderíamos melhorar. Só que existe também a pesquisa do Queen Mary White Case que diz que a maior parte dos custos da arbitragem é externa à arbitragem. O que isso quer dizer? Elas dizem respeito ao custos de peritos e de advogados, e não das câmaras, do custo da arbitragem propriamente dito, né? Então, nós, como Câmara de Arbitragem, temos métodos de incentivo de celeridade, de eficácia do procedimento para tornar o procedimento mais célere e mais eficiente, mas eu acho que cabem aos players, né, aos advogados, aos estudantes que estão nos ouvindo, se formarem bem no Instituto e sempre se aprimorarem para que haja melhor condução desse procedimento para justamente reduzir esse custo para que ele seja um método ainda mais eficiente e menos custoso de solução de controvérsias. Eu acho que você tocou num ponto muito importante, né, que é a questão do custo, em que os players avaliam, ou deveriam avaliar, né? E eu gostaria de ouvir a Daniela a esse respeito. Daniela, qual é a tua visão? A Eleonora tocou num ponto que parece tão relevante, que é a questão dos honorários advocatícios, né? Essa matéria ainda é alvo de discussão, e é interessante, porque dependendo do que venha a se decidir, realmente pode ser um custo fabuloso e fazer com que a arbitragem se afigure uma solução muito mais viável. Vai precisar só saber se o judiciário deixa que esse custo seja realmente esse custo ou se vai continuar interferindo, porque aparentemente, eu não tenho estatísticas, mas proliferam decisões exercendo algum tipo de controle sobre honorários advocatícios fora dos parâmetros estabelecidos pelo Código. Como é que você vê isso? Acho que a arbitragem é bem pautada na autonomia da vontade, né, como a Eleonora colocou, e a alocação dos custos tem também esse mesmo vetor, né? Então, como as partes alocam isso na convenção de arbitragem, na cláusula compromissória, como prevêem que tipo de custos vão ser reembolsados, podem não prever que honorários de sucumbência serão reembolsados, e se estiverem de consenso em relação a isso, não vejo nenhum óbice de que não haja essa condenação em sucumbência. Então, essa autonomia da vontade é uma das grandes vantagens da arbitragem, em termos de flexibilidade, em termos de escolhas múltiplas e variadas, desde a escolha do terceiro, né, do árbitro ou árbitra que vai decidir, do direito aplicável, do procedimento, até escolhas relativas também à questão das custas e despesas, incluindo aí os honorários, né? A gente está falando dos honorários contratuais e dos honorários de sucumbência. Mas eu concordo plenamente com o que a Eleonora colocou, de arbitragem ser um case de sucesso. A gente tem uma boa lei de arbitragem. Eu tive a oportunidade de quase 10 anos atrás fazer uma pesquisa coletiva, né, na Fundação Getúlio Vargas com o Comitê Brasileiro de Arbitragem sobre a aplicação dessa lei, e acho que é muito importante ter essa segurança também de aplicação da lei, de garantias que a lei traz. Além disso, a gente tem os números que confirmam, né? Então, acho que tem um aspecto tanto quantitativo quanto qualitativo que demonstra esse case de sucesso da arbitragem. E no quantitativo, a Leonora trouxe aí os números, a gente tem a pesquisa do CESA, do Anuário de Arbitragem no Brasil, a pesquisa excelente que a Selma faz também a cada 2 anos, né? E temos essa última aí que cobre 2017 a 2019, que mostra que na área societária, por exemplo, grande parte das disputas vão para a arbitragem.
A gente tem também o aspecto qualitativo da satisfação do usuário, né, pensando aí em quem usa esse mecanismo, e aí a pesquisa da Queen Mary realmente vai muito nesse sentido do porquê que se escolhe, quais são as vantagens, e quem usa sai satisfeito, porque não é uma questão só de perder ou ganhar, mas também de sair satisfeito com o procedimento, né? Existe um conceito que eu gosto muito também, que é a justiça procedimental, né? Então, você não está só satisfeito com o resultado, mas com a forma de obtenção desse resultado, com a qualidade da decisão. Então, eu concordo plenamente aí que a arbitragem tem o seu campo, não existe um método que é melhor para tudo, né? Claro que, como a gente falou, é uma escolha estratégica, que envolve uma série de critérios e análise da disputa, mas eu acho que a arbitragem tem uma série de vantagens, como bem foi apontado pela Eleonora. Então, a gente falou um pouco de arbitragem, agora vamos ouvir o Ricardo. Está quietinho aí, Ricardo, mas aguardando o seu momento, que chegou. Qual é a tua percepção sobre o papel das varas especializadas mencionadas pela Eleonora? Enfim, nós temos aqui varas e câmaras especializadas em litígios empresariais, e como é que você avalia o papel que elas desempenham na formação de precedentes sobre conflitos empresariais? Talvez isso valha também uma reflexão no confronto da própria arbitragem. Gostaria de te ouvir. Ricardo, obrigado pela tua presença aqui. Olá, Flávio, obrigado. É um prazer estar aqui. Estava até agora ouvindo vocês e agora vou fazer um outro comentário. Mas, assim, eu não vou falar de arbitragem, mas posso também falar disso a propósito das observações imediatamente anteriores, porque os temas de arbitragem também são, em São Paulo, discutidos nessas mesmas câmaras empresariais a que você acabou de se referir. O tema de especialização, ele gera, assim, muito grosso modo, assim, há um ponto e há um contraponto. Um lado é um risco da reiteração, da repetição, e se isso é mal empregado, isso pode comprometer o setor especificamente objeto das varas especializadas. Por outro lado, e acho que esse é o nosso caso especificamente nas varas e nas câmaras empresariais no estado de São Paulo, quando bem administrado, ele traz enormes vantagens. Porque eu vejo com bons olhos a experiência que nós temos aqui. Porque o tribunal tem sido muito feliz na seleção dos julgadores que estão ali. São pessoas que já têm uma especialização, um interesse em temas de direito empresarial, direito comercial, ou arbitragem, ou recuperação, falência, e são, portanto, levados para essas varas e câmaras. Então, não é que eles aprendem lá, eles vêm e aplicam lá o que eles sabem, o que eles estudam e, muitas vezes, o que eles ensinam. Este é um ponto. O segundo ponto, o fato da repetição, por assim dizer, o fato desses personagens estarem em contato com um segmento profissional, ele não é tão específico, mas existe uma comunidade jurídica que lida com esse tipo de assunto. Essa interlocução vai fazendo com que eles consigam, com o passar do tempo, perceber, na minha ótica, a dinâmica desses ambientes de negócios. Então, por isso que eu não resisto de falar sobre arbitragem. Não por acaso, o grau de intervenção de processos judiciais em arbitragem é pequeno. O grau de admissibilidade, ou julgamento, a suspensão de cumprimentos de sentenças arbitrais, anulação de sentenças arbitrais, estatisticamente falando, é um número, não é desprezível, mas é um número pequeno, um número insignificante, o que sugere que esses julgadores entenderam o X da questão, entenderam a dinâmica e passam a efetivamente colaborar para que esses mercados se desenvolvam. No que diz respeito ao conjunto das matérias que essas câmaras examinam, vale também mencionar que os grupos das câmaras reservadas, eles têm emitido enunciados a respeito de entendimentos reiterados. Então, é uma formação de precedentes persuasivos, mas situados no âmbito da competência desses órgãos, o que também é muito bom para que os casos que
em que isso tem alguma aplicação direta ou indireta, já tem uma referência exata sobre como isso vai ser interpretado. Enfim, acho a experiência muito positiva. Ricardo, obrigado. Eu gostaria de ouvir um pouco o Fábio. Fábio, é interessante, não é? Essa questão da interface, poder judiciário e arbitragem, e essa divisão de trabalho, né? O que fica para eles e o que fica para a arbitragem. E, de um modo geral, acho que o Ricardo já destacou isso, enfim, nas entrelinhas, pelo menos, o judiciário brasileiro, de certa forma, é amigável, né? Tem uma postura amigável em relação à arbitragem. Você vê algum risco que deixe de ser assim? Eu digo isso porque, convenhamos, a arbitragem entre nós, se a gente for pensar em termos históricos, é um instituto novo, ainda está amadurecendo. Então, por exemplo, eu fico pensando na relação de poder judiciário e arbitragem, no contexto de arbitragem e poder público. Né? Vi de caso Petrobras, por exemplo, assim, como um exemplo, uma ilustração. Né? Então, players que estão acostumados a lidar com prazos diferenciados, com suspensão de liminar, com certas regras, e que no ambiente da arbitragem terão o ambiente da arbitragem, que é próprio da igualdade, enfim. Tudo bem, um contrato administrativo é regido por princípios do contrato administrativo, mas ainda assim o ambiente da arbitragem é um pouco diferente do ambiente, ou bastante diferente do ambiente judicial. E outra observação que eu faço é que o judiciário, nos provimentos preparatórios, né, nas cautelares preparatórias, pré-arbitrais, eu diria que ele continua a ser amigável, mas, de certa forma, ele é dado a interferir. Então, por exemplo, dou um exemplo, por enquanto pode ser um exemplo só, né? Mas algumas decisões da Justiça, do Poder Judiciário de São Paulo, recusam a confidencialidade. Né? Há decisões reconhecendo, ainda não foi nada remetido para plenário, no tribunal deveria, no meu modo de ver, deveria, porque é o reconhecimento de inconstitucionalidade da regra, e não apenas uma interpretação da regra, mas é o judiciário dizendo, olha, não, a arbitragem não pode ser assim, não. Então, tem algum ponto em que você vê algum risco de algum dia esse diálogo tão amistoso ficar menos amistoso, porque são modos diferentes de ver o conflito? Enfim, fique à vontade na sua resposta, mas se puder, considere também esse aspecto. Claro, eu entendi, farei com essa devida atenção. Acho que o ponto bastante interessante que o Ricardo trouxe, acho que muito em linha com o que você falou agora, Flávio, é que essa especialização ela vem para a vara, mas a gente também conta hoje com juízes muito especializados também, que são profissionais com bastante conhecimento nas causas empresariais, o que faz com que hoje, eu acredito que o risco de haver uma virada em relação à arbitragem seja ínfimo, para não dizer quase nulo, e eu vejo isso nas decisões de primeiro e segundo grau. Primeiro grau, o que nós acho que tivemos a grande felicidade de ver recentemente, é uma gestão muito customizada dos conflitos. Acho que a vara tem, como teve na sua origem, a ideia de que ela precisa ter um papel diferenciado de uma vara que cuida de 30 mil processos, porque ela tem um caráter diferenciado em termos de litígios que vem ao seu conhecimento. Eu acredito que isso vem se refletindo nas próprias decisões, em que nós vemos, às vezes, soluções bastante inovadoras, buscando realmente fazer a justiça ali no caso concreto, o que muitas vezes, por exemplo, na questão de arbitragem, faz com que eles já tenham hoje quase que algumas certezas, por exemplo, que eles já sabem que uma cautelar pré-arbitral ela muito provavelmente depois vai ser revisitada pelo tribunal arbitral, então eles têm que tomar uma decisão que preserve o que seria o juiz natural, vamos dizer assim, não tentando, na medida do possível, sempre ter isso em mente. Isso a gente já vê quase que uma constância nessas decisões deles preocupados com esse fim. Da mesma forma, eles já têm também bastante claro como lidar com uma cautelar que se estende, às vezes, demasiadamente antes da instauração do tribunal arbitral. Às vezes é uma dificuldade de lidar com isso por um longo tempo, e eles também já têm uma cultura, umas regras lá da primeira instância para lidar com isso. E já em segundo grau, também, acho que já com uma função mais realmente de formar jurisprudência, a gente percebe ali, pelo menos nas matérias mais às vezes de recuperação judicial, já alguns enunciados,
matérias, às vezes, que de natureza de arbitragem ainda não, mas já é uma preocupação bastante presente do lado do judiciário também, em segundo grau, essa formação de precedentes, porque nós percebemos, e aí acho que tem um dado que é relevantíssimo, que foi do que você trouxe, da confidencialidade, que a segunda instância é importantíssima para trazer essa tranquilidade, essa segurança. Concordo contigo que a última coisa que nós precisamos é, no meio de uma arbitragem, ter a dúvida se tudo que está sendo ali discutido vai ser ou não protegido pela confidencialidade. Acredito que com o tempo virá essa maior certeza, e acho que do ponto de vista do que existe hoje, a gente já consegue mais ou menos ter uma previsão do que pode acontecer eventualmente, se uma causa envolvendo arbitragem desaguar em uma dessas varas especializadas. Mas o fato é que, ainda apesar dessa inconstância nesse aspecto muito específico, eu acho que já houve até uma grande comunicação entre a comunidade arbitral e esses juízes para externar essa preocupação, e a gente percebe que isso está sendo bem recebido por eles. Então, eu vejo, pelo menos, com bastante bons olhos o que tem se passado ali nesse aspecto, e com muita vontade de ver a gente superar esse momento e ver essa questão colocada de lado em linha com todo o resto que eles têm feito de positivo. Basta lembrar, por exemplo, que há questões que não vão para a arbitragem, como concorrência desleal, que não tem outra forma de lidar com isso que não seja com essas varas. E eles têm, acho que, feito um ótimo trabalho em trazer essas questões de uma forma bastante técnica e consistente. Espero que isso continue ainda por bastante tempo. Tá ótimo. Eu queria agora dirigir uma pergunta para todos vocês, que é o seguinte: qual é a perspectiva para o futuro? Ou seja, quais mecanismos nós podemos, sobre quais mecanismos nós podemos e devemos pensar em termos de aperfeiçoamento? Talvez haja alguns que ainda não estejam suficientemente desenvolvidos, como os dispute boards, talvez outras formas, enfim. O que vocês veem em termos de futuro? Existe, por exemplo, para a arbitragem, uma necessidade de expansão? Eu não vou nem falar democratização, porque acho que talvez não seja adequado. Existe algum mercado intermediário a ser conquistado, por exemplo, se é que a palavra conquistar também é correta, pela arbitragem? Como efetivamente expandir os meios de solução não adjudicadas? Enfim, começando pela Eleonora, já que o Fábio já acabou de falar, Eleonora, depois Daniela, depois Fábio, depois Rica. Eleonora, como é que você vê isso? Flávio, se me permite, eu só gostaria de fazer um comentário em relação ao tópico anterior, só para comentar que eu vejo aqui no Brasil que nós temos algo que é extremamente relevante para a arbitragem, que para mim é um dos pilares de sustentação da arbitragem como instituto bem-sucedido, que é o diálogo com o Poder Judiciário, uma boa cooperação com o Poder Judiciário. Em países em que essa cooperação não ocorre, a arbitragem tende a não se desenvolver. Então, eu vejo que aqui no Brasil nós temos isso, então, que nos proporciona uma vantagem e uma segurança jurídica para o bom desenvolvimento. Indo para a tua pergunta, Flávio, se a arbitragem deveria ter, por exemplo, uma ampliação objetiva ou subjetiva. Subjetiva, eu acho que hoje nós alcançamos essa ampliação, a administração pública hoje pode se submeter à arbitragem, até com previsão expressa na lei de arbitragem, já podia antes, né, várias legislações previam isso, mas a reforma de 2015 veio a confirmar essa possibilidade, então eu acho que do ponto de vista subjetivo, qualquer parte capaz de fato pode se submeter à arbitragem, então já existe essa amplitude subjetiva. Agora, do ponto de vista objetivo, eu tenho as minhas restrições, Flávio, em relação a essa amplitude. E eu pego aqui como exemplo um país que fez essa amplitude e que tem algumas consequências negativas em razão disso, Estados Unidos. Houve uma ampliação excessiva do ponto de vista objetivo, então arbitragens consumeristas, a arbitragem da concorrência, enfim, questões de diversas naturezas começaram a se submeter à arbitragem e o reflexo disso foi uma dúvida, um questionamento em relação à arbitragem e
um envolvimento muito grande do Poder Judiciário em revisar essas decisões arbitrais. O intervencionismo, a ampliação do intervencionismo do Poder Judiciário no Instituto, né? Que, a meu ver, isso não deve acontecer, porque eu acho que o processo judicial e o processo arbitral são ordens paralelas que devem se comunicar bem, mas que não deve haver essa interferência, salvo naquilo que foi expressamente previsto na lei. Então, você tem lá, nos Estados Unidos, em casos de consumidor, começou a haver o Manifest Disregard of Law, então o judiciário revisava toda vez que considerava que o árbitro tivesse uma desconsideração manifesta da lei, então isso eu não vejo com bons olhos, né? Agora, nós temos aí a possibilidade de uma ampliação objetiva de diversos outros métodos adequados de solução de controvérsia. Então, Dispute Board é um deles. Hoje, ele já é muito utilizado para a solução de controvérsias envolvendo infraestrutura. Aqui no Brasil, nós temos alguns cases de sucesso, como o metrô, a construção do metrô aqui no estado de São Paulo, os estádios da Copa. O Dispute Board foi utilizado e é utilizado. No município de São Paulo, nós temos uma lei municipal que trata desse Dispute Board, e há uma corrente que defende, e eu acho extremamente interessante, a utilização do Dispute Board para situações societárias muito belicosas. Então, quando vai se estabelecer uma relação societária em que há interesses muito divergentes, estabelecer desde o início dessa relação societária um Dispute Board ali, que não daí saindo um pouco do conceito do Dispute Board de engenharia, mas de mediadores que estejam pré-estabelecidos para solucionar os litígios que, se sabe, vão surgir no âmbito dessa relação societária litigiosa. Então, nesses aspectos, eu acho que a gente tem muito espaço ainda a galgar, né, muitos passos a serem dados, e a gente pode e deve explorar esses métodos. Tá ótimo. Essa questão da expansão da arbitragem realmente precisa ser vista com um certo cuidado. Acho que aprendermos com a experiência de outros países é interessante, embora cada um tenha a sua cultura, mas, digamos, mesmo numa cultura mais liberal como a deles, se é que eu posso falar assim, talvez os frutos não sejam exatamente os ideais, né? Mas, Daniela, como é que você vê esse fenômeno? Eu concordo também com o que a Leonora colocou. Acho que existe um delta de crescimento para o Dispute Board. Acho que a maior parte dos regulamentos das câmaras já prevê esse método de solução de conflitos, que é muito vantajoso porque opera durante a execução do contrato, muito comum na área de infraestrutura, realmente envolvendo especialistas, né, normalmente engenheiros. O grande desafio, na minha perspectiva, está relacionado à combinação desses métodos, o que normalmente é feito na cláusula, e às vezes tem bastante problema em relação a como você combina o Dispute Board com a mediação ou com a arbitragem, como é a transição entre esses mecanismos. Então, há alguns cuidados que se fazem necessários. Mas como método, eu acho bastante interessante, acho que tem um delta grande ali de crescimento também. Em relação à expansão da arbitragem e dos outros métodos, né, da arbitragem, acho que muito você tem comentado sobre a arbitragem trabalhista e de lei referenda sobre a arbitragem tributária. Tem muitos webinars, né, e, enfim, projetos, se pensando em reformas legislativas nesse sentido. Acho que vale um destaque também a arbitragem coletiva, por conta justamente de alguns cases nessa área societária, enfim, como mecanismo de proteção aos investidores minoritários, e já alguns cases surgindo, há uma série de desafios. Eu recentemente tive a oportunidade de escrever um artigo com o professor Kazuo Watanabe, ainda não publicou, mas deve publicar em breve. Foi bastante desafiador pensar o modus operandi da arbitragem coletiva, né? Primeiro a admissibilidade, depois como transpor para o universo que é diferente do universo judicial, esse funcionamento do coletivo, esse devido processo legal mínimo coletivo. E eu acho que, em termos de desafios, eu acho que vale destacar o Online Dispute Resolution, dado que a gente está num contexto de pandemia, enfim, pensando muito virtual. É claro que os mecanismos online eles vão além do virtual, da videoconferência, né? Normalmente, na área consensual, há um grande espaço de expansão desses mecanismos, pensando sistemas de solução de conflitos, principalmente por empresas, e aí empresas que pensam na ponta do usuário, do consumidor. Então, tem vários exemplos, né, interessantes nesse sentido, Mercado Livre, eBay, enfim, empresas que trabalham com esse mercado de compra e venda online. Eu acho que há um grande espaço também para se investir nessa área. Não, são muitas frentes e muitas perspectivas, e foi muito feliz a lembrança, dentre outras, das Online Dispute Resolutions, porque
talvez outra lição que a pandemia esteja trazendo seja o uso da tecnologia, que, claro, já vinha sendo utilizada, quer para soluções adjudicadas, quer para soluções consensuais, mas, enfim, o ambiente se tornou propício e quase imperativo para o uso da tecnologia, ou do maior uso da tecnologia. Então, e uma coisa puxa a outra, né? Porque quanto mais as relações sociais e econômicas se dão por esse modo, mais tendencialmente haverá um aumento maior as soluções que usam também esta ferramenta, né? Fábio, qual é a sua visão para o futuro, Fábio? Bom, começar aqui concordando com a Eleonora e com a Daniela de que nós temos, acho que, um leque tão variado de opções que é difícil tentar delimitar todas aqui nesse momento, mas começando pelas que elas mencionaram, dispute boards, eu acho que já temos hoje um material até de jurisprudência aqui em São Paulo confirmando o dispute boards como um mecanismo que pode resolver de forma bastante efetiva disputas complexas, sobretudo na área de infraestrutura. Acho que aos poucos nós temos aí regulamentos de câmaras já adotando cada vez mais o dispute boards como uma alternativa para esses grandes projetos e, à medida do possível, tentando disponibilizá-lo também para contratos que não são tão, talvez, relevantes em termos de tamanho do projeto, mas talvez de complexidade do assunto. E acho que aqui cai bem a ideia de multidisciplinariedade. Acho que cada vez mais a gente vive num mundo em que é preciso ter especialistas, mas é preciso ter especialistas trabalhando junto com outras especialidades para conseguir trazer o máximo dos meios de solução, sejam eles consensuais ou contenciosos. E a arbitragem tributária acho que é uma fronteira bastante interessante também, ainda de lei diferenda, mas porque traz essa conexão entre a expertise tributária e todos os benefícios que a arbitragem traz para litígios de grande complexidade. Então, também vejo com muitos bons olhos esse caminho da arbitragem tributária. Um dado também que me parece ser talvez pouco utilizado aqui no Brasil, mas que às vezes ajuda bastante, há alguns regulamentos de instituições falando do expert determination, ou a determinação pelo perito, para questões muito específicas, seja de valuation de uma empresa, seja de solução de uma questão de engenharia muito específica, em que a questão jurídica é de menor monta e que se pode contar com alguém que faça esse trabalho. E aqui, já olhando para a arbitragem, porque muitas vezes a gente olha, a Eleonora bem lembrou, um dos grandes custos da arbitragem hoje tem sido as perícias, e às vezes você conseguir resolver de antemão esse aspecto técnico pode te ajudar bastante em tornar depois, se for o caso, a arbitragem mais célere e menos custosa. E tudo isso, Fábio, só para finalizar, eu acho que encaixa dentro de um próximo, talvez um novo paradigma que tem sido criado nas empresas, que acho que a Daniela tocou de uma forma bastante importante, que a gente chama hoje de sistema de manejo de conflitos, que basicamente é cada empresa determinando uma estrutura para saber como administrar conflitos internos ou internos, e que junta todos esses mecanismos ao mesmo tempo como opções. E aí a cada empresa talvez se adeque conforme a sua possibilidade e necessidade para poder utilizá-los. Então, acho que essa visão em busca de algo que consegue coordenar diferentes alternativas, ela traz ganhos muito significativos. Há algumas pesquisas que já mostram isso na prática, como redução dos custos com litigância, aumento do número de acordos, e esse sistema de manejo de conflitos, além disso tudo, a Leonora bem lembrou, para reduzir a disputa, ele também gera um melhor relacionamento comercial com as empresas, no mínimo identifica falhas institucionais de cada empresa. Então eu acho que hoje a gente consegue ver o conflito não mais como algo, como se fosse um produto desnecessário da vida empresarial, mas quase que fazendo parte da vida empresarial e ajudando a encontrar alternativas para melhorar essa vida. Então eu vejo com esse caminho talvez promissor de ter várias alternativas ao mesmo tempo e a empresa sabendo escolher melhor aquela que te interessa. Obrigado, Fábio. Antes de passar a palavra ao Rica, é curioso que nenhum de vocês três mencionou, e nem talvez devesse ser mencionado mesmo, a questão da antecipação da prova, né?
porque eu tenho na minha cabeça que as soluções consensuais, em boa medida, assim como as adjudicadas, mas elas são, de alguma forma, prejudicadas por uma assimetria de informações, né? Ou até pela ignorância, até pela incerteza. Quando eu não conheço adequadamente os fatos, eu sou levado a ser mais otimista do que normalmente eu deveria ser em relação às minhas expectativas em juízo, né? Ou na arbitragem, seja lá o que for. E não sei se o Rica tinha pensado em falar nisso, e fica à vontade, não é para falar, eu só apenas estou levantando, mas como nós participamos de um evento com outro colega nosso, que desqualificou essa medida no contexto da arbitragem, talvez valesse a pena, porque o raciocínio lá era o seguinte, porque hoje em dia há uma dúvida sobre isso no Poder Judiciário, né? Ninguém tem dúvida que a antecipação de prova fundada na urgência é da competência do Poder Judiciário. Mas a dúvida fica nos casos dos incisos 2º e 3º do artigo 381, que deveriam prestar ao sistema um enorme serviço. Por quê? Porque eles são uma forma de reduzir a simetria de informação e proporcionar condições para soluções não adjudicadas, né? Ninguém faz acordo apenas porque acha que deve fazer acordo, mas porque conhece. E isso, em matéria societária, eventualmente, tem desafios, mas é relevante. E a tese lançada pelo nosso colega é de que, eu respeito, de que, na verdade, aquelas duas hipóteses não cabem na arbitragem, porque, na verdade, nelas não há um conflito ainda a ser dirimido, né? Então, o problema da prova não é um conflito, o problema da prova é pré-conflito. Então, sorte que não é viável pedir produção antecipada de prova perante câmaras arbitrais, quando, na verdade, minha visão é de que as câmaras arbitrais não estão preparadas para receber pedidos desses, ou então as partes não avançaram o suficiente para pedir das câmaras arbitrais que façam uma prova simplesmente para melhor conhecimento dos fatos. Mas, Rica, por favor. Parte você... Assim, eu pretendia falar rapidamente disso. Não é simples falar rapidamente disso. Mas tem tanta coisa para dizer que eu vou, em relação a isso, só adicionar o que você pondera a seguinte perspectiva. Quando você elege a arbitragem como método de solução de conflito, parte do que você escolhe, parte do pacote, diz com a possibilidade, a prerrogativa de liberdade na produção da prova. Você realiza ela na forma com amplitude, mas sem observar parâmetros processuais do processo estatal rígidos. Então, quando eu penso na antecipação da prova, quando se cogita de tirar ela do árbitro, eu fico pensando nisso. Então, você retira de mim a possibilidade de fazer uma investigação pericial em que eu discuta com o perito e com os assistentes técnicos em audiência, que eu traga com naturalidade a cariação de testemunhas, uma série de vantagens que nós temos na arbitragem, no plano probatório, e que nós não teremos na produção antecipada judicial dessa prova. E aí, ou seja, não é só a discussão de que, sem dúvida nenhuma, me parece que tem um conflito, sim, o conflito relacionado à produção da prova, ao interesse na produção prévia da prova, mas, para além disso, a dinâmica da produção da prova, e eu não tenho dúvida de que as partes e as instituições arbitrais deviam trabalhar isso para conseguir viabilizar essa produção via arbitral. Mas, para não repetir muito as ótimas observações de vocês todos, eu queria, já que eu vou, aparentemente, acho que eu sou o último a falar, eu queria chamar a atenção do seguinte: além das coisas que nós falamos aqui, eu posso mencionar 2 ou 3 que vão, no conjunto, gerar efetivamente um sistema multiportas de resolução de controvérsias. Algo que hoje a gente está aqui tratando com alguma naturalidade, mas que era impensável há muito poucos anos atrás. Então, hoje, nós somos, em maior ou menor medida, mais ou menos maduros para falar de conciliação, de negociação, da mediação, de variações no processo judicial, que antes eram a única via, mas agora nós temos... seguimos tendo, mas o processo judicial ele pode ser de causas de menor relevância ou causas submetidas ao procedimento comum. A gente já fala e já aplica e tem regulação de dispute board.
as resoluções, as online dispute resolutions, que me parece que dessas todas é a que está mais própria, mais próxima de uma democratização de meios de resolução, porque todas as outras com que nós estamos trabalhando, elas são uma elaboração de conflitos e, portanto, elas exigem conflitos complexos e elaborados. Nós dificilmente vamos ter um dispute board sobre algo que não seja grande, complexo, ainda que não seja de um tema de infraestrutura. Mas já se vê aqui e ali a prática também, uma prática mais elaborada, de você simular julgamentos, fazer mock trials, rent a judge, que são figuras que você ouve, você lê num livro ou em outro, mas que hoje em dia, aos poucos, isso vem de forma incipiente acontecendo. Então, há vários planos que eu diria assim, é um leque que vai se abrindo cada vez mais para responder à sua provocação inicial, Flávio, do futuro, o que o futuro nos reserva. E outro ponto, para além da arbitragem tributária, que também estamos discutindo e é talvez um plano promissor, são as discussões sobre desjudicialização. Há certas parcelas de relações jurídicas que se cogita de tirar a execução, né, a depender tipos de execução, a academia está refletindo sobre isso, projetos de lei passam a ser pensados sobre isso. Então, estamos nos aculturando, estamos nos habituando, e acho que o componente comum a tudo isso, mesmo tratando aqui de várias soluções adjudicadas, é uma retomada da perspectiva da parte que ela tenha o poder de decidir a respeito do seu próprio problema. Muito diferente de uma noção de que é o Estado só que vai resolver todo e qualquer conflito, submete a ele e espera. Não, isso se modifica, talvez, nem digo que é num ritmo lento, é num ritmo adequado, e hoje nós estamos muito mais preparados para entender isso. As partes, as empresas, elas vão se valer de todas essas alternativas e verificar qual é a mais adequada para cada situação que elas experimentam. Gente, a nossa conversa está muito gostosa, pelo menos no meu ponto de vista, mas nós estamos em cima do nosso horário. Eu vou, se vocês quiserem, franquear mais uma vez a palavra para cada um de vocês para as suas considerações finais. Fiquem à vontade, começando pelo Fábio, Leonora, Daniela e Rica. Fábio. Bom, Flávio, mais uma vez, quero te agradecer por essa oportunidade. Foi muito bom ter esse papo com vocês e poder compartilhar um pouco das visões e das inquietações que nós temos como advogado, árbitro, mediador, de sentar com as empresas e ajudá-las a escolher o que tem de melhor para a situação delas. Acho que nós temos aqui, com meus colegas, exemplos de profissionais que estão disponíveis e dispostos em encontrar essas soluções, e eu quero encorajar todos aqueles que estão ouvindo para que caminhem no mesmo sentido, para que a gente possa ver esses meios consensuais produzirem tudo que eles podem fazer e o meio contencioso se aprimorar naquilo que ele também tem de potencial. Muito obrigado a vocês, até uma próxima oportunidade. Quem agradece somos nós. Eleonora? Muito obrigada pela oportunidade de falar aqui para a Fundação das Arcadas, é sempre uma grande satisfação para mim. E dizer que outro dia eu ouvi um discurso do Eduardo Silva Romero, no qual ele fala que a solução de controvérsias por meio privados é um direito essencial de todos. E que, portanto, nós temos que lutar por ele e fazer que ele valha. E, portanto, como bem disse o Ricardo, não ficarmos esperando o Estado sempre substituir a nossa vontade e nos socorrermos de métodos que já estão, inclusive, previstos em legislação e, dentre outros, que não são vedados pela legislação, né, de modo que haja uma solução adequada para aquele tipo de conflito. Ótimo, mais uma vez te agradeço. Daniela? Também queria agradecer a oportunidade, foi um prazer estar aqui com vocês hoje. E eu acho que é isso, eu acho que ampliar esse portfólio de solução de conflitos, pensar em múltiplas portas. Também terminando com uma frase, tem uma frase de um autor que eu gosto muito, chama Frank Sander, e ele fala que a escolha do método adequado é mais arte do que ciência.
ou seja, muito mais essa prática, né? Então, nos coloquemos aí nessa arte de escolhas, de boas e más escolhas, mas que nos qualificam, né, para ampliar o maior número de portas possíveis. Muito bom aqui estar com vocês. Ótimo. Obrigado, Daniela, mais uma vez. Rica, feche com chave de ouro. Bem, também quero endossar o que meus colegas disseram. Foi ótimo estar com vocês. É uma honra participar desse evento da Fundação Arcadas, que cumpre um papel muito importante em geral, mas nesse tema, e eu vou terminar convidando as pessoas a se aprofundar sobre todas essas questões, porque é justamente, apesar de o destinatário disso ser o jurisdicionado, é a partir da compreensão da comunidade jurídica sobre a vantagem dessas ferramentas e conhecer e verificar, com base, né, no que a Daniela acabou de dizer, na prática, qual é a melhor das soluções, que elas vão se amplificando, elas vão se difundindo, e essa tem uma característica curiosa, a arbitragem é assim, eu sempre digo isso em relação à arbitragem, mas pode-se dizer em relação a várias dessas outras, todos esses métodos. É um tipo de mercado que a própria comunidade jurídica desenvolve, ela desenvolve para si mesma. Então, são oportunidades de trabalho, são variações de atendimento aos jurisdicionados, aos clientes. Isso tudo é muito bom, muito útil, temos um campo enorme pela frente e eu sou muito confiante de que isso tudo vai se desenvolver bastante. Gente, mais uma vez, muito obrigado a vocês, foi ótimo, tenho certeza que o nosso público vai gostar muito do resultado dessa nossa conversa, e desde logo fica o convite para o nosso próximo episódio do podcast Jus no Fim do Túnel, com o tema ainda a ser determinado. Obrigado a todos e até a próxima.